Boa noite, a graça e a paz. A partir dessa terça-feira, a partir de hoje, terça-feira, 6 de setembro, a gente começa um novo quadro aqui no Instagram. Agora, às terças-feiras, haverá uma live comigo e é um momento verdade. Vocês já têm as sextas, o meio-dia com a Dani, e agora às terças vai ter o momento verdade, amém? E o momento verdade nasceu a partir do momento que o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre algumas coisas que Ele tem ministrado primeiramente na minha vida, amém? E uma delas é sobre eu aprender a ouvir a sua voz. Hoje eu comecei a perguntar, afinal, o que é ouvir a voz de Deus? Afinal de contas, como é que eu ouço a voz de Deus? A voz de Deus, ela vem como uma voz de trovão, filha, eis que eu te digo. Ou a voz de Deus nasce de dentro do meu coração, de dentro da minha mente. Mas quando nasce do meu coração e da minha mente, como é que eu sei que não sou eu, mas é o Senhor? Essa noite eu quero que você entenda que Deus fala comigo e com você todos os dias. Até quando você acredita, até quando eu acredito que Ele está em silêncio, Ele está falando. A gente está vivendo uma época que parar para ouvir é algo muito difícil. E sabe o que é curioso? Chega a ser até engraçado. É que a gente não se dá conta disso. Todos os dias eu escuto vários de vocês dizendo assim: eu não consigo ficar calado. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de alguém que disse assim: a minha mente é como uma orquestra retumbando. Mas a gente acha que silencia. Uma verdade dura para ser engolida. Nós não silenciamos. Nós não silenciamos o nosso lábio, nós não silenciamos a nossa mente. E com uma mente barulhenta, escutar a voz de Deus, então parece algo impossível. Muitas das vezes a gente fala, eu quero ouvir a voz de Deus, como se ouvir a voz de Deus fosse algo místico, diferente. Mas é algo que ao mesmo tempo que me é obscuro, porque eu não sei muito bem como funciona, é algo que é latente no meu coração, é um desejo genuíno. Gente, é tão genuíno o nosso desejo de aprender e de ouvir a voz do Senhor, que quando eu perguntei na enquete dessa semana, você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Foi a única votação em todo o tempo que o manual existe. Unânime, ok? Unânime. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus. 100% de 500 pessoas que votaram disseram: eu quero ouvir a voz do Senhor. Mas eu não paro para escutar. Eu tô falando. Outras pessoas estão falando. O mundo tá falando e a minha mente tá barulhenta e eu não escuto ninguém. É isso que acontece. Sim ou não? A gente não consegue ficar um minuto sem falar, sem dizer tá doendo, não tá acontecendo, tá ruim, e tá isso e tá aquilo. E Deus tá dizendo: ei, eu quero falar. E eu quero que você pare para que eu possa dizer para você qual é o próximo passo. Se eu perguntar para você, será se é algo tão diferente assim? Ouvir a voz de Deus? Será se é algo tão sobrenatural? Ouvir a voz de Deus, que isso seja tão difícil? Se você quer ouvir a voz de Deus, se ouvir a voz de Deus é tão importante que isso aconteça, nessa noite eu quero dizer para você algo. Você está no lugar certo.
Hoje é noite de aprender sobre como ouvir a voz do Senhor. E antes que a gente comece, amém? Eu quero que você silencie tudo. Você só vai responder o que eu vou perguntar, amém? No máximo você vai dar glória a Deus, amém, é verdade. Combinado? E antes disso, você vai compartilhar essa live com alguém que também precisa aprender a como ouvir a voz do Senhor. Para você que está entrando agora, eu dei uma notícia no início da live, amém? Nós já temos uma live semanal, um programa semanal, onde acontece todas as sextas, pontualmente ao meio-dia, que é o meio-dia com a Dani. E a partir de hoje, nós teremos uma live à noite, que é a Terça da Verdade. Verdades do Senhor para algo novo, uma mensagem nova brotar nos nossos lábios. O Senhor vem falando comigo sobre como o noivo vem buscar a sua noiva. A noiva somos nós, a igreja. O Senhor quer vir buscar uma igreja avivada, uma igreja que sabe ouvir a sua voz, uma igreja que, além de ouvir a voz de Deus, consegue obedecê-la, consegue silenciar a mente, amém? Então, divide essa live com todo aquele que, assim como eu e você, necessita ouvir a voz de Deus. Nós fomos criados para ouvir a voz do Senhor. Em Gênesis, no princípio de todas as coisas, o Senhor descreve em sua palavra que todos os dias ele descia ao Éden para conversar, para se relacionar com Adão e Eva. Com a vinda do segundo Adão, que é Cristo Jesus, o Senhor vem restabelecer essa intimidade que foi quebrada no Éden. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer ouvir, mas também quer falar. Deus quer conduzir, Deus quer aconselhar. O Senhor deseja ardentemente nos moldar. Porque nós fomos criados para sermos imagem e semelhança dele. E não imagem e semelhança do pecado, amém? Então nessa noite, se você deseja ardentemente ouvir a voz do Senhor, você veio para o lugar certo, amém? Eu faço uma pergunta para que você comece a fazer essa análise em você. Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Porque é importante eu ouvir a voz de Deus. Antes da gente aprender sobre como ouvir a voz de Deus, vamos entender por que isso é tão importante e os benefícios de sabermos ouvir a sua voz. Sabe qual é o primeiro benefício? É o que Romanos fala em 10:17, para que nós tenhamos uma fé verdadeira. Romanos 10:17 vai dizer: e assim, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Como assim? Como uma das finalidades de ouvir a voz de Deus é ter uma fé verdadeira. Porque se eu mantenho os meus ouvidos ouvindo a palavra, eu aumento a chama da fé dentro de mim. Assim como o inverso também é verdadeiro. Se eu ficar me alimentando de mentiras, de coisas contrárias à palavra, o que vai acontecer comigo? O que vai brotar dentro de mim? Mentira, incredulidade, desconfiança. É isso que vai brotar. Enquanto a fé ela é gerada e ela é fortalecida pela verdade, a incredulidade ela é fortalecida pela mentira. E isso é algo que ficou latente lá no Éden também. Quando Adão e Eva ouvem a mentira da serpente e
são levados à morte eterna, à incredulidade. O que o Senhor tinha dito a Adão e Eva? Se vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. Gênesis 2:17. Mas a serpente diz para eles o oposto. Em Gênesis 3:4, a serpente vai dizer: não vão morrer não. O que Deus não quer é que vocês descubram a verdade, o bem e o mal. Nesse momento, o Senhor e seu opositor lançam mensagens sobre o homem. E aí, quando eu não me alimento da verdade, eu caio na mensagem do meu opositor. Amém? Adão e Eva, naquele momento, eles creem na serpente e não na palavra de Deus. Isso mostra a importância de ouvirmos a verdade e o quanto a mentira nos leva para justamente aquilo que é a incredulidade. E aí eu pergunto para você, quem mais poderia nos falar a verdade de uma maneira tão real e absoluta, além do Senhor? Ninguém. Só o Senhor é capaz de nos falar essa verdade. O segundo ponto da importância de sabermos ouvir a voz do Senhor é porque aqueles que ouvem a sua voz pertencem a Ele. Aquele que ouve a voz do Senhor pertence a Ele. O mundo pode estar revirado, Satanás pode estar virado do avesso, o teu cônjuge pode dizer que é impossível, pode estar frio, pode fazer, pintar e bordar. Mas quando eu pertenço ao Senhor, nenhuma outra voz vai ecoar dentro de mim, senão a voz do meu Senhor. E aí eu paro de estar falando, não está mudando o quadro, está pior, parece que quando eu busco é pior, parece que quando eu oro o silêncio aumenta, parece que quando eu jejuo o tormento fica ainda mais forte. E aí o Senhor está dizendo, silencia todas as vozes, escuta somente a minha. Somente a minha. Porque aquele que pertence a mim ouve apenas aquilo que eu digo, João 8:47. Aquele que de fato receberam a fé salvadora e creram em Deus, eles vão buscar ouvir a sua voz. É um desejo latente dentro de nós. Isso é uma verdade absoluta de Deus. Não é à toa que o tema de hoje é ouvir a voz do Senhor. Não é à toa que o tema das lives das terças-feiras à noite serão Momento Verdade. Verdades das quais nós esquecemos. Verdades das quais nós não praticamos. Verdades das quais nós sequer temos consciência que não fazemos. Quando eu pergunto para vocês, a tua fé tem chegado aos céus? Tem. A tua causa é impossível? É. Como que uma fé que alcança os céus acredita que sua causa é impossível? Não faz sentido. Não faz sentido. Como eu posso afirmar que a minha fé tem alcançado os céus e em seguida afirmar que o meu problema tem solução impossível? Sabe qual é o diagnóstico disso? É que eu embolo a voz de Deus com todas as outras vozes que me cercam. E aí eu não vivo João 8:47. Seguindo isso, terceiro ponto que é importante que a gente venha ouvir a voz do Senhor é para que nós não venhamos ser enganados por vozes mentirosas. Olha o que a palavra vai dizer. 2 Coríntios 11:4, a palavra vai dizer assim: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncie um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Isso é uma realidade hoje, sim ou não? Pessoas que dizem para você de dentro da igreja, a mesma igreja que é ou emocionada ou é morta, mas não é avivada, e diz para você, vai tocar a tua vida.
Isso daí não tem mais futuro, não tem mais jeito, é impossível. Quem fala isso para você está anunciando um Jesus totalmente diferente daquele que desceu à terra e entregou sua vida no madeiro. E a palavra está nos advertindo que isso vai acontecer. Porque aqueles que aceitam o espírito do evangelho completamente diferente do espírito de Deus e do evangelho que nós recebemos, esse vai continuar ouvindo vozes mentirosas. É isso que vai acontecer. Se não conhecermos o verdadeiro evangelho pregado por Jesus, pelos seus apóstolos e testificado por toda a sua palavra, estaremos sujeitos ao engano. Continuaremos sujeitos ao engano. O quarto ponto é a importância de nós sabermos ouvir a voz de Deus. É para que a gente venha a conhecer a verdadeira vontade dele, que é perfeita, agradável e suave. Há algum tempo eu disse aqui na página, e para quem é novo, talvez ouça pela primeira vez. Eu não respondo mais perguntas do tipo: meu casamento é propósito de Deus? Se você tem uma aliança lícita, teu casamento é propósito de Deus. Teu casamento só não é propósito de Deus se essa aliança for ilícita. O que é uma aliança ilícita? Constituída através do adultério. Ficou claro? Só isso. Resumindo, e num exemplo bem claro, a amante casou com o marido, ou o marido casou com a amante. Deus não está nesse negócio. A palavra vai falar em Atos 16, versículos 6 e 7, que há um determinado momento, Paulo está caminhando pela Ásia e aí o Espírito Santo diz para ele: você não vai para esse lugar. Porque o Espírito Santo, que habitava em Jesus e que ficou na terra, não permitiu. Quando eu escuto a voz do Senhor, eu sei quais são os momentos de avançar, os momentos de parar e até os momentos de retroceder. Retroceder não é desistir, não. Não começa aí a achar: ah, então eu vou desistir. Não. Não é sobre isso. E aí você deve estar se perguntando: mas afinal de contas, como eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu conheço? Deus só tá mudo para mim e para você se a nossa Bíblia estiver fechada. Ou se ela estiver aberta no Salmo 91, cheia de poeira numa estante. Deus só tá calado para mim e para você se você não souber manusear a sua palavra. Deus só tá calado para mim e para você se você continuar com a sua mente barulhenta, ouvindo todas as vozes, ouvindo um evangelho que não veio da parte do Senhor. Aí você não vai ouvir mesmo. Você só não vai ouvir a voz de Deus quando você também não se coloca em obedecer a voz do Senhor. Sabe o que está acontecendo? Uma geração interesseira. Eu disse que era momento verdade, amém? E quando eu venho ministrar na vida de vocês, antes o Senhor ministrou na minha. É uma geração tão interesseira que olhar para o lado e ajudar o próximo, oh, glória, não faz. Pegar a sua dor, guardar no bolsinho e olhar a dor do irmão, não faz. Na live de ontem, tinham 40 pessoas. Mas por que a live de ontem tinham apenas 40 pessoas? Porque falava em doar pro próximo.
Porque falava em guardar a tua dor e olhar a dor do próximo. Porque falava em pegar a cruz e seguir a Jesus. Porque falava em não se conformar com essa geração, mas transformar essa geração na geração mais avivada que essa terra já teve. Porque falava em servir, porque falava em amar, porque falava em se colocar no lugar do outro. Agora eu te faço uma pergunta: o que você tem feito para ajudar a obra a crescer? O quanto que você tem se disponibilizado para que isso aconteça? Qual é o teu melhor que você pode ofertar para a obra do Senhor? E aqui, bora deixar bem claro, quando eu tiro meu óculos é porque o negócio tá pegando. Ninguém tá falando de dinheiro. O Deus do qual eu sirvo é dono de todo ouro, de toda a prata, a provisão vem dele. A gente está falando de disponibilidade. O que você tem feito para estar disponível para a obra do Senhor? Gente, quando aquela live terminou ontem e eu fui organizar as coisas para deitar, para dormir, e quando eu fui pro meu banheiro eu comecei a chorar. Chorar e imaginar a Nathalie ensinando aquelas crianças que sequer, olha só, aquelas crianças sequer sabiam condições mínimas de higiene, faziam das ruas os seus banheiros, mas as crianças que estão sendo ministradas na igreja dela não fazem mais isso. Ainda há pouco a Renata me mandou um print de uma aluna, acho que da turma 11 ou 12, não me recordo agora de cabeça. Que ela mandou uma mensagem linda para a Renata. Ela disse assim: eu tenho sentido arder no meu coração o desejo de ajudar na obra. E eu assisti a live ontem e eu queria me colocar à disposição. Eu queria me colocar à disposição para ajudar no que for necessário. Sabe quantas mensagens a gente recebeu iguais a essa hoje? Nenhuma mais. Estamos na nossa 14ª edição e eu só tive uma aluna que disse que eu estou aqui para o que vocês precisarem para ajudar nessa obra. Aquilo, o pouco que eu tenho, o pouco que eu sei, eu estou disposta a entregar. É sobre ouvir a voz do Senhor e deixar arder dentro de você aquilo que Ele tem colocado. Existem outros mais motivos que são importantes e que justificam o motivo de ouvirmos a voz do Senhor, o motivo de ser essencial ouvir a voz de Deus. Mas eu acredito que esses 4 agora, amém? Esses 4 motivos, eu acho que eles já são bem concisos. E eu acredito que esses 4 motivos tenham convencido você de que vale a pena ouvir a voz do Senhor. Eu sei que você deve estar perguntando: Dani, mas como? Como que eu faço para ouvir a voz do Senhor? Isso acontece através de 2 pontos específicos. Esses 2 pontos são necessários, eles são as bases para que eu comece a aprender a ouvir e a discernir a voz do meu Senhor. Se eu perguntar para vocês agora, vocês saberiam me dizer? Quais são os 2 pontos que são essenciais? Amém? Para que eu aprenda a ouvir e a discernir. Quem poderia arriscar? Tô passando a bola para vocês, galera. Bora lá, povo amado de Jesus. Quais seriam? Ninguém se arrisca.
quais são as duas bases essenciais? A primeira base é intimidade, relacionamento. Sem intimidade, sem relacionamento, é impossível eu aprender a ouvir e a discernir a voz do meu Senhor. A primeira base é relacionamento, intimidade. Sem isso é impossível eu escutar a voz do meu Senhor. Amém? É necessário uma construção diária, contínua, duradoura, e frutífera dessa intimidade, desse relacionamento. Se eu não tiver isso, eu não tenho como ouvir a voz do Senhor. Porque aqueles que são dele ouvem a sua voz. Quem já ouviu eu falar aqui, eu tenho dito isso com uma certa frequência, amém? Levanta a mão quem já ouviu. Eu falando sobre pelotões da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, que correm na Avenida Beira-Mar. Quem já ouviu eu falar sobre isso? Levanta a mão aí enquanto eu tomo um gole de água. Sobre pelotões que correm na Avenida Beira-Mar. Pelotões das Forças Armadas, pelotões da Polícia Militar do Ceará. Quem já ouviu? Ontem eu ia dar aula bem cedo para o pessoal da comunidade, referente ao curso do secreto que está inserido na comunidade, quando um pelotão passou. E faltava tipo 7 minutos, menos de 10 minutos para começar a aula. Aí eu corri para a sacada, eu disse, dessa vez eu vou filmar. Porque quando eu entrar em aula novamente, hoje eu não vou conseguir baixar o vídeo, mas na minha próxima aula eu vou postar esse vídeo em aula. E aí eu filmei e botei um zoom para pegar bem eles correndo. E os detalhes, o comandante na frente e o pelotão nota por nota, coro por coro, sincronizado. Eles batiam pés, eles batiam mãos e faziam a passagem das pernas juntos, sincronizados, conforme a voz do comandante. Aí sabe o que a gente quer? Quer vencer a batalha, mas não sabe nem ouvir a voz do comandante. Para ouvir a voz do meu comandante. Amém? Eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter intimidade, eu preciso conhecer a voz de comando. Por que aquele pelotão era tão sincronizado? Deviam ser mais ou menos uns 50 homens marchando. E por que aqueles 50 homens iam de maneira sincronizada? Ouviu? E aí entra o segundo ponto. Obedeceu. Aquele pelotão tinha com o seu comandante intimidade, relacionamento e obediência. De nada adianta um pelotão ouvir a voz do comandante e não obedecer. De nada adianta obedecer e não ouvir. Ouvir e obedecer. Antes da queda, o relacionamento no Éden era tão íntimo que Adão conversava com Deus todos os dias na virada do dia. Antes da queda, Adão ouvia e obedecia. Adão tinha relacionamento, tinha intimidade com o Senhor. Isso foi quebrado. Outros exemplos de
ouvir e obedecer? Abraão ouviu e obedeceu. Moisés ouviu e obedeceu. Samuel ouviu e obedeceu. Você entendeu a sistemática? Quem entendeu a sistemática até aqui? Há um padrão entre todos eles. Há um padrão. Jesus ouviu e obedeceu. Porque quando eu tenho relacionamento e intimidade, pode vir a voz que vier. Eu vou obedecer. E aí você deve pensar, mas eu vou obedecer ao quê? A todas as advertências que a palavra nos dá. Quando Jesus é levado ao deserto, o que a palavra de Deus diz? Para cada tentação que Satanás lança sobre Jesus, lembrando Jesus na sua condição humana, não divinal, pessoa, carne e osso, sensações, sentimentos, desejos, medos, angústias, fome, sede. Qual era a frase inicial do Senhor para Satanás? Mas está escrito. Mas está escrito que nem só de pão viverá o homem. Mas está escrito que adorarás só a teu Deus. Mas está escrito, é a palavra. Eu conheço o meu comandante quando eu conheço a sua palavra. Lá eu sei o que é promessa, lá eu sei o que é advertência. Lá eu sei qual é o caráter do Deus que eu sirvo. Lá eu sei que aqueles que estão com ele são mais do que vencedores. Lá eu sei que o fim de Satanás está decretado. Lá eu sei que aqueles que estão alicerçados na rocha receberão o melhor dessa terra. Eu preciso me fazer conhecida de Jesus. Você tem se feito conhecido de Jesus? Quem Jesus vem buscar? Jesus vem buscar a noiva. E que noiva ele vem buscar? Prudente ou nécia? Faz uma análise em você mesmo. De verdade. Como você vem se comportando? Você tem sido uma noiva prudente ou uma noiva nécia? Prudente ou nécia? Jesus vem buscar a noiva sou eu e você, somos a igreja. Você vai ficar do lado de fora ou você vai ser levada pelo noivo? Eu já falei pra você, eu tenho pavor do arrebatamento, eu me agarro em Jesus, eu não largo mais. E por eu ter pavor do arrebatamento, todos os dias eu me lembro, eu não posso ser nécia, eu preciso ser prudente, eu não posso ser nécia, eu preciso ser prudente. Tua lâmpada está acesa ou está apagada? Tem óleo sobre você? Óleo é a presença do Espírito Santo. Tem presença do Espírito Santo na tua vida? Sim ou não? Tem a presença? Aquilo que você tem tido dificuldade, você tem buscado ajuda? Sim ou não? Esses dias conversando com o irmão do Daniel e com a esposa dele, eu disse assim, eu preciso de um lugar onde eu seja estimulada a querer mais da presença do Senhor. Porque eu quero manter a minha lâmpada acesa. Você tem se colocado em lugares onde você tem sido estimulado a conhecer mais do Senhor? Sim ou não? Ou você tem esperado bater à vontade? Hoje eu não tô com vontade de orar. Tô cansada. Só tribulação, problema, confusão, bateção de panela. Deixa eu trazer uma verdade, mais uma nessa terça-feira. Sabe quando a carne vai te dar vontade de ler a palavra, de buscar a face do Senhor,
de orar, de jejuar. Nunca, meu bem. Todo dia você vai estar cansado. Todo dia você vai ter uma desculpa muito convincente para não ir, para não ter um tempo, para não buscar, para não adorar, para não jejuar, para não ler, para não aprender. Todo dia. Você acha que comigo é diferente? Você acha que eu não queria estar deitada na minha cama, zapeando as plataformas de filme? Meu filho, se eu for me deixar pela carne, oh Jesus. A gente não quer. A gente não precisa esperar à vontade, a gente só precisa ir lá fazer. E quando eu vou e eu me encho da presença do Senhor, eu até esqueci que eu nem queria ir. Com vontade, sem vontade, com sono, sem sono, eu vou. Querendo, não querendo, eu vou. Mas você tem se colocado em ambientes que estimulam você a fazer isso? Ou você tem se colocado no ambiente do larga esse homem mesmo, manda embora essa mulher, chegou a hora do basta. Tá bom, amor, vontade de ficar com o meu marido, amém? E não fazer nada. No que eu sou diferente de vocês? Eu tô lendo um livro, na realidade eu comecei a lê-lo em Belém, aí por conta da mudança eu precisei parar e agora eu retomei e disse, vou começar a ler tudo de novo desde o princípio, que se chama assim, Deus não tem preferidos, Ele tem íntimos. E lá eu tenho aprendido exatamente sobre isso. Eu preciso ser conhecida por Jesus. Você tem tido a preocupação de ser conhecido por Jesus, ser conhecida por Jesus. Porque quando eu sou conhecido por Jesus, eu passo a ter o mesmo padrão de Abraão, eu passo a ter o mesmo padrão de Moisés, eu passo a ter o mesmo padrão de Samuel, eu passo a ter o mesmo padrão de Jesus. E quando eu tenho esse padrão, eu não me perco da voz do meu Senhor. Eu calo todas as vozes do mundo, porque é a voz daquele que eu sou íntimo, é a que vai prevalecer. Papel e caneta na mão que eu vou falar alguns passo a passos, amém? Sobre ouvir a palavra de Deus. O primeiro passo, amém? Baixa o volume das outras vozes. Você tem baixado o volume das outras vozes? Como assim, Dani? Eu vou pegar o meu testemunho. Quando... Já foi difícil para eu tomar a decisão, amém? Mas quando a decisão aconteceu, depois de 300 milhões de impedimentos que Satanás criou, e eu tomei a decisão, não. Eu vou dar mais uma chance para minha casa, eu vou dar mais uma chance para minha família, eu vou dar mais uma chance para minha aliança. Você imagina quantas vozes se levantaram falando mais alto do que a voz do Senhor? Você se arrisca a dizer? Foram muitas vozes, muitas, milhares de milhares, vozes de perto e vozes de longe. A mais difícil de baixar, as mais difíceis, amém? São as vozes de perto, as vozes da nossa parentela, as vozes da nossa liderança, as vozes das pessoas que nós amamos. É importante que a gente se aconselhe com pessoas que a gente confia, que a gente acredita que sejam sábias o suficiente para nos aconselhar.
Mas qualquer aconselhamento precisa passar por uma peneira, e a peneira é a da palavra do Senhor. Alguém que diz para você: eu vou orar para essa aliança se quebrar dentro de você. Tá orando dentro da permissão da palavra? Antes que você responda, eu já lhe digo: não. E quando eu não oro debaixo da diretriz da palavra, sabe quem colhe essa oração? Bingo, Satanás, ele mesmo. Mas Dani, foi a mulher do pastor, foi o pastor, foi o presbítero, a diaconisa, a tia do coque, a minha mãe. Se não estiver alinhado com a palavra, é uma voz que precisa ser silenciada. É um volume que precisa ser diminuído. O primeiro passo é: baixe os volumes das outras vozes, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Há momentos que o Senhor, Ele vai silenciar para você, mas Ele jamais vai silenciar para o teu inimigo. E você precisa se manter firme na direção que Ele te levou. Um exemplo disso é o profeta Elias. Elias estava vivendo momentos difíceis por conta de Jezabel, rainha de Israel, que adorava deuses como Baal e perseguiam os profetas de Deus. Elias busca a face do Senhor. Elias começa a se lamentar para Deus várias vezes, mas o Senhor só vai falar com Elias quando tudo passa. 1 Reis 19 vai falar sobre isso. Deus silenciou para Elias, mas não silenciou para os adversários de Elias. Quando você achar que Deus silenciou, tenha um entendimento. Talvez você não esteja ouvindo a voz dele, mas o teu adversário está. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Mesmo que você não esteja ouvindo a voz do teu Senhor, você tenha convicção, a fé inabalável que o teu adversário está ouvindo o comando do guarda de Israel, do rei dos reis, do Senhor dos senhor. Nere cantaralabais. Para que eu possa ouvir a voz do Senhor, eu preciso ter momentos de solitude. Quem sabe o que é solitude? Quem sabe o que é solitude? Solitude é tempo de qualidade, não é solidão. É tempo para você com você, tempo para você com o Senhor. O tempo de solitude é o tempo de calar a nossa alma, a nossa própria mente e o que o mundo grita ao nosso redor. É sobre falar com Deus, mas muito mais sobre falar, é sobre ouvi-lo. E eu só ouço e reconheço no silêncio da solitude com Deus. Quem pegou essa chave, amém? Nele canta, o segundo passo é reconhecer a voz dele. Eu não acredito que hoje a gente precise de uma sarça ardente, a mesma sarça ardente que Moisés ouvia a voz do Senhor. Amém? A gente também não precisa de uma voz de trovão vinda dos céus. E quer saber por quê? Porque Deus deixa claro em sua palavra a quem nós devemos ouvir.
E a quem nós devemos ouvir? Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2 vai dizer assim: há muito tempo Deus falou muitas coisas, muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados, através dos profetas. Mas nesses últimos dias Ele falou conosco por meio de seu Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas, e por meio dele o universo foi criado. A voz que eu devo ouvir é a do Mestre. A voz que eu devo aumentar o volume na sua potência máxima é a do Senhor. Jesus é o verbo vivo, é o falar de Deus. Ele não é apenas tudo que Deus é, mas é também tudo que deveríamos ser. Jesus é o exemplo da perfeição. Ele está num patamar muito acima de qualquer um. Ele é o próprio Deus. Jesus é o cumprimento de todas as palavras de Deus, da lei de Moisés, dos salmos, dos profetas, de tudo aquilo que se falou até a chegada dele. Tudo é sobre ele. Há 2 vezes que o Senhor fala claramente, em voz bem alta, a frase que ele diz assim: esse é meu filho amado, com quem eu me comprazo. Isso vai falar em Mateus 3,17, isso vai falar em Mateus 17,5. É Jesus. É nesse momento que o Senhor diz a ele, a Jesus, que você deve ouvir. A palavra vai falar de novo em Mateus 5, 6, 7. Jesus nos dá várias diretrizes de como viver, como nos direcionar, como nos comportar em vários momentos da nossa vida. Mas você quer estar ouvindo o colega do WhatsApp. E aí a gente aumenta outras vozes e diminui por completo a dele. Jesus, através das parábolas, deu inúmeras lições em todo o tempo em que ele permaneceu na terra. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. É através do Espírito Santo dele que podemos compreender a palavra de Deus. Lucas 24, do 44 ao 49. Eu posso ouvir de maneira audível e clara o Filho do Senhor. Eu posso ouvir Cristo Jesus em cada página da Bíblia. Olha o que Apocalipse 19:10 vai dizer. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tudo é sobre ele. A lei é sobre ele. Os salmos são sobre ele. Os profetas são sobre ele. Todo o Antigo Testamento apontava para ele. O verbo vivo foi ele. Jesus continua vivo e continua pronto para falar e ensinar através da palavra. Jesus continua operando milagres, Jesus continua operando maravilhas, mas ele faz isso para aqueles que se fazem conhecidos para ele. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa que eu acho que está na live. Oi, Dri. Quero publicamente agradecer o que o Senhor tem feito e ter levantado você na minha vida. E a Dri está me ajudando com o livro. E a gente batendo papo sobre o livro, o que vai para o livro, relatos do que aconteceu na minha vida, de tudo que a gente passou e como colocar isso no papel e como fazer com que essa mensagem cresça. E quando eu desliguei a ligação com ela, eu ia entrar em mentoria, como de fato entrei. E eu comecei a pensar em tudo que Deus foi falando até aqui.
Gente, eu era uma crente domingueira. Pensa numa crente domingueira. Se naquela época Jesus voltasse, rapaz, eu ia ficar sentadinha para as dores finais. Eu só me emocionava dentro do templo. Fora dele eu estava morta. Será se você não está vivendo dessa forma? Se emociona no templo, ora, chora, é ministrada. E aí fora dela, tua fé está morta. Tua fé só é avivada de maneira emocionada e momentânea. Deus está chamando eu e você para vivermos uma fé avivada e não uma fé emocionada e nem uma fé morta. Uma fé que dá frutos, uma fé que frutifica, uma fé que olha para a dor do irmão, uma fé que busca o Senhor, uma fé que vive o extraordinário, uma fé que recebe o sobrenatural, uma fé que me move a ser conhecida por Deus. Você tem pensado nisso? Você tem entendido que é a noiva avivada que vem ser resgatada pelo Senhor? Hoje eu quero te fazer um convite, um desafio. O nome que você quiser chamar, amém? Semeia na obra. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Ontem eu tava em jejum de 24 horas. Cadê a galera do jejum aí? Levanta a mão. Cadê o grupo do jejum? E pela manhã, a manhã passou. Aí já era 2 e pouquinho da tarde. E aí eu disse: Senhor, Tu tem me pedido mais, que eu entregue mais, que eu busque mais, que eu doe mais, que eu me prostre mais, que eu jejue mais. Tu tem pedido mais, mas o que mais eu posso fazer? Me dá a direção, começa a falar comigo, eu quero ouvir a tua voz. Quem pode, junto comigo, segurar no meu braço e dizer: vamos? E aí eu vim pra sala e eu me sentei no sofá e eu fiquei: Senhor, começa a me falar o nome de cada uma das mulheres que Tu me falou que Tu vais levantar junto comigo, para juntas nós falarmos do novo do Senhor. E o Senhor foi dando o nome de cada uma. Mulheres que já passaram pelo manual, mulheres que algumas já estão com a sua aliança restauradas, mulheres que estão sendo levantadas como uma voz profética, mulheres que ainda não receberam a promessa, mas estão lá firmes e fiéis, sem arregar, sem duvidar. E aí o Senhor foi dando o nome uma a uma, e aí eu fui contactando uma a uma e comecei a dizer: Renata, qual o número da fulana? Renata, qual é o número da beltrana? Renata, me passa o contato da ciclana. E aí eu comecei a ligar para uma, mandar mensagem para outra, e aí Deus é tão extraordinário que uma começou a dizer: Dani, eu estava levantando um clamor, porque eu disse pro Senhor que eu queria dar mais daquilo que Ele tem me dado, que eu queria ministrar, e o Senhor disse para mim: ó, você não vai atrás, vai bater na tua porta. E era eu batendo na porta dela, virtualmente falando. Eu quero dizer para vocês que estão nesse projeto, que vão ministrar nesse projeto junto comigo: a Aline, turma 4. Quem já viu os 2 testemunhos da Aline? Estão comigo nesse projeto a Dani e o Diogo. Dani, vi que você tá na live, pode dizer pro Diogo que ele tá convocado junto com o Daniel.
Eu disse isso para você. Estão comigo nesse projeto a Elaine, que tem falado da graça do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Tirou o marido dela do meio da amante. A mulher fazia trabalho, bruxaria, e hoje a Elaine tem levantado um clamor por essas mulheres. A Elaine da turma 5, Dani da turma 6, Aline da turma 4. Aí eu tenho a Jussara. Gente, eu e a Jussara, quando a gente conversa, cara, dá muito match. Muito match. E o Senhor tem levantado nos lábios da Jussara um novo tempo, e a promessa dela tá perto. Óleo tá sendo derramado na cabeça dela. Jussara é da turma 7. Daniel, tu tá convocado, amém? E Adri. De todas as minhas alunas, e o Senhor diz que a gente dá honra àquele que tem honra. Adri tá nessa jornada, e quem é da turma 8 sabe do que eu vou falar. Sem esmorecer. Adri é o capitão da turma 8. Ela diz: vambora, mulherada. Não é pra desistir. Ela mete o cajado e ela também mete a palavra de conforto. Eu disse pra Adri há um tempo atrás que eu queria fazer uma live com ela, pro pessoal da turma, da comunidade, sobre perseverar. Perseverar enquanto está tendo que perseverar. Deus foi dando nome a nome. Eu e todas essas mulheres vamos falar sobre aquilo que Deus tem ensinado de uma maneira excepcional para cada uma de nós. E eu hoje convoco você. Antes, tem coisa para falar na live, mas Jesus mandou eu falar agora sobre a convocação, amém? Antes de finalizar, o Senhor colocou um projeto no meu coração, e esse projeto eu vou usar uma expressão que a Elaine usou quando eu falei com ela. Ela disse: Dani, as pessoas não sabem mais o feijão com arroz. E eu achei perfeita a figura de linguagem que ela usou sobre isso. O que é o feijão com arroz? Voltar para o princípio de todas as coisas. Viver de uma fé não mais emocionada, mas de uma fé avivada. É sobre aprender a ter intimidade com Deus. É sobre construção de secreto. É sobre ouvir a voz do Senhor, como discernir a sua voz. É sobre os dons do Espírito. É sobre batismo no Espírito Santo. É sobre batalha espiritual. É sobre tudo. Mas começando pelo princípio. Sabe o pelotão que eu falo para vocês tanto assim? Vocês acham que a primeira vez que eles saíram para marchar, eles saíram sincronizados dessa forma? Eles tiveram que aprender uma sistemática para chegar nesse lugar da perfeição, da sincronia. Afinal de contas, Daniela, o que é esse projeto? O Senhor falou de maneira clara. 18 ministrações. Serão 18 ministrações ao vivo sobre os temas que eu falei. 18 ministrações onde você vai ter a oportunidade de tirar dúvida, de perguntar, de aprender, de ser edificado, de ser alimentado, de aprender a passar pelo processo. Hoje um curso na página, com exceção do manual, os cursos de extensão que são pós o manual, em média custam na casa de R$200. O Senhor não me disse para chamar de curso, tá? É como um seminário, é como se fosse uma escola, onde você vai receber 18 ministrações. Aonde eu vou doar o meu tempo, aonde a Renatinha vai doar o tempo dela, aonde cada uma dessas mulheres vão doar o seu tempo, e todo o valor arrecadado vai ser para a obra. E o valor dessas 18 ministrações, das 18 juntas, tá? Eu vou chamar curso porque senão isso pode atrapalhar, tá? O valor desse curso, ok?
O valor desse curso é R$ 79,90. Amém? É R$ 79,90. É R$ 79,90 que não é para você aprender algo, é para você semear algo. É para você semear na obra do Senhor. E eu e essas mulheres vamos semear na tua vida. Cada uma de nós vai falar da nossa experiência. Cada uma de nós vai contar como Deus foi trabalhando na nossa vida até aqui. Cada uma de nós vai ministrar o feijão com arroz que está esquecido. Não é sobre valor, é sobre semente. Hoje eu te convido a semear algo novo. A turma vai começar, sem ser nessa semana, na outra. Ok? E eu disse para as meninas, 100% do valor a gente vai reverter para a obra. E aí eu vou prestar conta com vocês, vai ser entregue o dinheiro, vai ser entregue para a África, vai ser entregue para a obra no Brasil. Faz alguma coisa, semeia, meu irmão. Semeia. Semeia. Semeia um novo cântico nos teus lábios. Semeia aprender a ouvir. Semeia na vida de outras pessoas. Semeia na vida daquelas crianças na África. Semeia na vida da Nathalie e do Marcos. Semeia na vida de outras pessoas. Porque quanto mais você semeia, mais a colheita do Senhor é grande na tua vida. E de novo, não é sobre valor, gente. Que valor? Jesus é dono do ouro e da prata. Ele vai lá e resolve o problema. Mas semeia para você aprender, para você ser ministrada de algo novo, para você ser ministrado de algo novo, amém? Semeia. Semeia para que você possa aprender a ir para o princípio de todas as coisas. Tá? Princípio de todas as coisas. O amor do Senhor é expresso em cada letra da palavra e é sobre isso que a gente quer ministrar na vida de vocês. A gente está confiando a vocês, quer dizer, a gente está dando a vocês a oportunidade de semear. Eu vou pegar a frase da Leide, que era o que eu ia falar agora, de semear em terra fértil. Terra frutífera, terra que gerará frutos sem medidas. A gente precisa valorizar o privilégio que é ouvir a voz do Senhor e aprender a conhecê-la através da sua palavra. Hoje mesmo, amém? O Senhor, o próprio Deus, quer ter um momento com você. Ele quer conhecer você, ele quer que você se faça conhecido para ele. Eu vou aproveitar e responder o que acho que Leda, gente, eu sem óculos, eu tentando ler, Jesus. A Leda perguntou: as ministrações serão sempre à noite, amém? Normalmente, tanto eu quanto as meninas, a gente tem vida na igreja e tem ministério e tem outras coisas. Então, normalmente essas ministrações vão acontecer segundas, terças e sextas, que normalmente não tem, ou sábado, ok? Sempre à noite, sempre à noite. Elas vão acontecer ao vivo, através do Google Meet, ok? A inscrição é pela Hotmart, para que a gente tenha controle e tudo mais, mas as ministrações são no Google Meet e depois os vídeos gravados das ministrações vão para a plataforma da Hotmart de maneira organizada, ordenada, por tema, por data. E isso é o trabalho da Renata. E aí você vai ter 1 ano de acesso a todo esse material em vídeo, amém? Você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Mas vamos terminar, para eu terminar de dar a palavra. A gente precisa valorizar o privilégio de ouvir o Senhor e aprender a conhecê-lo através da sua palavra. Porque então, eu te faço um convite agora. Você não abre a tua Bíblia e aproveita um tempo de silêncio com aquele que estava desde o princípio na tua vida, amém? Tá feito o desafio, tá feito o convite. Não perde a oportunidade.
As ministrações que você não vai poder ver ao vivo, você vai poder ver no dia seguinte, na plataforma já gravado. Semeia em terra fértil. Eu quero dizer para vocês que é fogo descendo do céu, que a partir de hoje eu e as meninas vamos para madrugada às 3 da manhã, porque a gente quer ver fogo descendo do céu. A gente não quer pouca coisa não, a gente quer chuva de bênção, a gente quer o céu baixinho nos ouvindo. Quando Deus levantou o nome de cada uma delas, porque eu disse assim, Senhor, me diz o nome das mulheres que agora vão uma segurar no braço da outra e vai dizer, vambora. Gente, a Adri não conhece a Aline, que não conhece a Dani, que não conhece a Elane. Todo mundo só conhece eu e a Renata. Que não conhece a Jussara. Mas hoje, quando uma levantou, vambora para as 3 da manhã, todas. Vamos. Vamos. Porque a gente quer fogo descendo do céu em cada ministração. A gente quer o céu baixinho. A gente quer a fé alcançando o céu se abrindo para cada um que vai receber isso. É voltar para o Éden, para o princípio de tudo, amém? Eu espero que essa live, e agora vocês já sabem, toda terça às 20h30, já programa aí, tem o Momento Verdade da Dani. Toma posse. Semeia no novo, amém? O link de inscrição tá nos stories, ok? Já garante a tua vaga. Eu vou pedir para colocar também na bio da página. E sem ser na semana que entra agora, na outra nós começamos as ministrações, porque a gente vai tirar uma semana inteira de joelho no chão, cara no pó, madrugada dentro, para ver o céu baixinho em nosso favor, amém? Uma boa noite, fiquem com Deus e obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar um pouquinho mais de Ti, amém? E que cada palavra possa vir ao encontro do teu coração e você possa recebê-la como rema dentro de você. Fica com Deus.